Com mais de meio século de história, criada com o objetivo de formar pessoas dispostas a anunciar o Evangelho de Cristo. Dentro ou fora da sala de aula, você é acompanhado por professores com mestrado e doutorado. Com eles, você vivencia intensamente a graduação teológica e ainda garante um diploma reconhecido pelo MEC. O Equatorial também oferece opções para quem deseja atuar nos ministérios de música, educação cristã e missões. Ao todo, são 9 cursos de extensão ligados à Academia de Artes e ao Centro Missiológico, onde se preparam obreiros para trabalhar nas igrejas e no campo missionário. Quem é de outra localidade conta com acomodações para solteiros e apartamentos para famílias. Aceite o ID de Cristo e aprimore sua vocação sem deixar de lado a qualidade acadêmica. Faculdade Teológica Batista Equatorial. Excelência para a glória de Deus. Informações no telefone 091 3235 1605. Boa tarde. Você tem Bíblia aí? Abre aí João 4, verso 19. Temos agradecido muito a Deus tudo o que tem acontecido aqui nestes dias. Isso tudo é histórico, isso tudo é uma ação de Deus para abençoar as nações e o Brasil. Estamos já preocupados com the day after, o dia seguinte, a sair daqui, tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, nas igrejas, no mundo, a partir do que Ele está construindo no teu coração aqui. E nesse tempo da tarde queremos olhar esse texto e tentar aqui, não tentar, mas fazer uma associação de missão com adoração. Missões e adoração caminham juntas, são duas disciplinas e duas responsabilidades nossas. O texto de João, capítulo 4, verso 19, disse a mulher: vejo que tu és profeta. E aí ela diz: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como disse, adoração e missões, elas estão interligadas. Quando a gente pensa na missão da igreja, a gente tem dito, olha, a missão da igreja é adorar, porque a igreja é constituída de seres humanos, e nós somos criados para a adoração de Deus. Agora, missão e a obra missionária existe para aumentar o número de adoradores. O que nós queremos é que no Brasil e em todo o mundo
todas as pessoas passem a ser adoradores de Deus, porque esse texto diz que Deus está procurando esses adoradores que adoram em espírito e em verdade. A gente tem pensado em um ser missional. Não é só a questão da vocação específica, como o Dr. Shed, na preparação desse evento, nesse final de semana, em 2 palestras, falou sobre aquele chamado específico de alguém que vai deixar pai, mãe, casa, Brasil, o status quo, e vai para um lugar e ele vai receber uma capacitação de Deus para suportar tudo e fazer a obra do Senhor. Mas existe aquele chamado geral, e Dr. Shed fala de chamado coletivo. E a gente tem pensado aqui nesse chamado coletivo. Deus está em missão. Amém? É a Missio Dei, é a missão de Deus. Deus, então, aprove a Ele, determinou Ele salvar a humanidade. Então, é a missão de Deus. E Ele chamou a gente para cooperar com Ele. Olha que privilégio, dá um sorriso, fica contente. Privilégio nosso, Deus nos chamou para participar desta missão e contribuir com a missão dEle. É a Missio Dei. A gente tem pensado também em posicionamento. Cada um de nós temos que nos posicionarmos estrategicamente dentro da engrenagem missionária. Posicionamento estratégico. Qual é a tua posição? Você precisa sair desse congresso dizendo: Deus, a minha posição é esta. Eu vou ser o melhor médico que eu vou conseguir ser, eu vou fazer a faculdade, eu vou me esforçar, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um professor, eu vou ser um comerciante. Posicionamento estratégico. Ou então você vai dizer: Deus, eu tenho reconhecido e eu tenho certeza e convicção, o Senhor está me chamando para uma obra específica. Esse posicionamento estratégico eu tenho chamado de posicionamento missional de adoração. E que pode ser colocado vice-versa. Posicionamento de adoração missional. Amém? Você vive em missão, mas se você não for adorador, você não faz nada. Porque tudo é adoração. Tudo começa em adoração. A base da missão é a adoração. E nós precisamos ter esse posicionamento missional. Quem tem posicionamento missional de adoração, atende à vocação. Agora, quem não tem esse contato com Deus em adoração, não vive nesse estilo de vida, não vai ouvir Deus. Não ouvindo Deus, não ouve chamado. Quem não vive esse posicionamento missional de adoração, não sente compaixão. Por quê? Porque vai ficar vivendo para satisfazer os seus próprios desejos. O foco fica em si mesmo. Tudo o que faz e tudo gira em torno de os objetivos pessoais. Mas quem vive em adoração vai sentir compaixão e ele vai buscar atender às demandas e vai fazer isso como um serviço de adoração a Deus. Pensando nisso e associando essas duas disciplinas, então o que é adoração? Eu preparei aqui algo muito extenso, não vou falar porque não dá tempo, vários textos bíblicos e colocações bíblicas, mas apenas para dizer que adoração é atribuir a Deus o valor devido. A gente exalta a Deus, os seus atributos, a gente fala: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem todo o poder. A gente atribui valor a Deus com nossas ações, com o nosso pensamento, com as nossas vozes, palavras, de muitas maneiras. Adorar é uma entrega íntima e pessoal de todo o nosso ser a Deus. Não adianta metade, é tudo. É tudo, tudo em entrega ao nosso Deus. A adoração, ela acontece no íntimo do nosso ser. Sabe por quê? A melhor colocação que eu já ouvi sobre adoração é esta: que a adoração é invisível, porque só Deus vê. Dá um sorriso. Porque ela acontece no nosso coração. E sendo invisível, Deus vê o invisível. Ele
coração do homem e da mulher também, o nosso coração é terreno que só Deus pisa. E Ele conhece todas as coisas. Por isso, Ele conhece as nossas intenções. E dependendo da nossa intenção interior, não é adoração. Mas quando a nossa intenção interior está adequada com a vontade dEle, aí a gente está em adoração. A adoração é invisível, porque só Deus vê e impressiona somente ao nosso Deus. Pastor Adilson, então, se é invisível, e a música e o louvor? A gente tem que entender, ainda que rapidamente, que essa adoração é uma atitude interior, é uma coisa lá do interior. Mas aí culto e louvor é a expressão daquilo que está dentro do teu coração. Culto é quando a gente marca o ajuntamento, a gente programa o que vai acontecer, primeiro alguém vai cantar, a gente vai fazer isso, entregar os dízimos, o pastor vai pregar. Essa organização é culto. Agora louvor é a gente colocar esse sentimento invisível de maneira visível, de maneira audível. É o nosso gestual, são as palmas, é a nossa linguagem facial. Isso é louvor. Agora a adoração, que é o combustível do louvor, ela está lá dentro do nosso coração e Deus está recebendo essa atitude do nosso coração. Quando nós olhamos esse texto e pensando nessa experiência da mulher samaritana, desejosa que estava de entender algumas situações da vida, e Jesus impressionando aquela mulher, e aquela mulher então demonstra que, a princípio, ela não tinha esse estilo de viver em adoração, por algumas situações que nós precisamos olhar aqui, pelo menos duas. A adoração, ela produz conhecimento de Deus. E só adora a Deus quem conhece a Deus. A adoração começa na conversão. Porque só pode adorar a Deus quem é convertido, quem foi lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo, quem teve esse caminho aberto para com o nosso Deus através da cruz, através da rendição, através da entrega. Aí começa a vida de adoração. E essa mulher não tinha conhecimento de Deus. E aí Jesus diz assim para ela: vós adorais o que não conheceis. Um pouquinho mais adiante, Jesus diz para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é que está falando contigo, Jesus está dizendo para ela: você não conhece, está faltando conhecimento. E quando a gente adquire o conhecimento, esse conhecimento vai levar a gente a ter essa vida de adoração. É isso que acontece com as nações, porque a ausência de conhecimento de Deus produz idolatria. Rubem Alves vai falar a respeito dos símbolos da ausência, quando as pessoas então procuraram colocar a atenção a alguma coisa, porque o nosso Deus é invisível, então onde está Deus? Está Deus, e eles passaram a colocar uma representatividade de Deus. E a falta de conhecimento produz a idolatria. Por isso que na Índia existem hoje 330 milhões de deuses. Se fosse Brasil, seria quase 2 deuses por brasileiro. Alguns dizem, é 33 mil, mas na verdade são 330 milhões, porque tem até os deuses principais e as reencarnações dos deuses principais. Olhando esse exemplo da Índia, a idolatria é inflacionária. Sempre vai precisar de um outro ídolo. Nunca vai satisfazer. Que bom que a gente tem um único que nos satisfaz plenamente. E a gente não precisa de mais nada. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele supre todas estas necessidades. A falta de conhecimento de Deus vai gerar insegurança, vai gerar decisões erradas na vida. E a gente fica tão preocupado porque há uma realidade evangélica brasileira de um afastamento da palavra. O nosso povo já não lê mais a palavra como deveria. O contato com essa palavra, a meditação, o entendimento da palavra, nem sempre estamos dando devido valor a esta palavra. Eu me lembro de Abdala, que em 4 anos de convertido, ex-muçulmano, ele já leu a Bíblia toda em 4 anos, 16 vezes, de capa a capa. E tem gente que nunca leu a Bíblia toda, já há vários anos de convertido, e nunca leu a Bíblia toda somente uma vez, nem uma vez. E dessa forma nós precisamos voltar. Por quê?
Porque o diabo quer forjar uma igreja do entretenimento. É muita tecnologia, gente. É muita opção. Eram 5 canais abertos na TV, hoje são mais de 200 canais. E é tanta coisa que há um afastamento da palavra de Deus e isso precisa ser revisto. Porque quando não há o conhecimento de Deus, e o conhecimento vem pela palavra, então várias dificuldades acontecerão na vida daqueles, e principalmente essa falta de conhecimento que vai gerar uma falta também de confiança. A nossa confiança é somente em Deus. O teu futuro, tem muita gente aqui que está acertando a vida para o futuro. Muita gente que vem nesse congresso dizendo: o Senhor vai falar comigo porque eu vou ordenar a minha vida a partir desse congresso para ver para que caminho eu vou. E é preciso saber, hoje e daqui até Jesus voltar, Jesus está contigo, cuidando de você. E Ele haverá de suprir todas as suas necessidades. Um pastor que estava um pouco desorientado. O pastor fica desorientado? Fica, né? Às vezes. Eu tenho os direitos autorais para contar esse fato verídico. E ele estava assim no momento de crise, porque ele aqui da região de Campinas, roubaram um carro dele. Os bandidos entraram na casa dele e colocaram os revólveres lá em todo mundo e levaram o carro dele. E ele comprou outro carro, e 15 dias depois os bandidos voltaram e levaram o segundo carro dele. Aí ele, desorientado, pegou e comprou um revólver, um 38, um 8. E aí virou pastor Lampião. E ele comprou um revólver pensando em se proteger, mas ele não sabia atirar. E na igreja dele, uma irmã da igreja, o esposo não era convertido, tinha um estande de tiro aqui na região de Campinas. E ele pensou: eu preciso aprender a atirar, já tenho um revólver para me proteger, vou aprender a atirar no estande de tiro do fulano de tal, esposo da minha ovelha. Fez lá a matrícula, pagou, foi para o estande, colocou abafador no ouvido, óculos especiais, munição, e ele está lá, pei. E de repente o dono daquele estande, andando pelo estande, observando o movimento, ele olhou: opa, parece o pastor da igreja da minha esposa. E ele foi aproximando e viu que era mesmo. E chegou para falar com ele, tuque. E ele olhou, né? Falou: pastor, o senhor aqui? Aí o pastor todo surpreso: eu estou aqui. E ele pensou: meu Deus, será que é algum hobby do pastor? Será que é a Olimpíada da Ordem dos Pastores? Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? É algum hobby que o senhor tem a tirar? Aí o pastor se encheu de razão, né? Falou: não, imagine, Campinas está muito violenta. Em 15 dias roubaram 2 carros e eu comprei esse revólver para me proteger. E quando ele falou que era para se proteger, aquele homem muito experiente disse assim: pastor, o senhor vai atirar para matar? Ele, como pastor: não, imagina, eu sou pastor, atirar para matar? Eu dou um tiro para cima, dou um tiro no pé, o ladrão assusta, vai embora e eu me livro. Aquele homem olhou para ele e falou assim: pastor, o ladrão vai entrar na sua casa, o senhor vai pegar o revólver, o senhor vai dar um tiro para cima, o senhor vai dar um tiro no pé dele, ele assusta, vai embora, mas quando passar o susto, pastor, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar. Primeiro, pelo desaforo. Segundo, ele sabe, o senhor não tem coragem de atirar para matar. Quem tem coragem dá na testa. O senhor não tem, ele volta. E quando ele voltar, porque ele também quer o seu revólver, é matéria-prima para ele. E quando ele voltar, pastor, sabe lá, ele vai levar o seu revólver, seu carro, e sabe lá o que ele vai fazer com o senhor e com a sua família. E aí o pastor foi murchando, né, gente? Foi assim, ficando sem argumento. E aquele homem não convertido pôs a mão no ombro do pastor e disse assim: pastor, o senhor quer um conselho? Ele já estava em inferioridade e falou: tudo bem, o senhor quer um conselho? Tudo bem. Aquele homem com a mão no ombro do pastor disse assim: pastor, confie em Deus. Não há garantias. O mundo é mau, mas Deus é bom. A gente não confia no nosso braço, a gente não confia em pessoas, a gente não confia em situações, a nossa confiança está em Deus.
E toda a tua vida a partir daqui, e até onde Ele tem trazido até aqui, Ele também está cuidando. E se Ele te levar para algum lugar de dificuldade, dentro do Brasil, quer seja a Soraya Cristolândia, tem os perigos lá da Cristolândia também, quer seja lá entre os ribeirinhos no Amazonas, numa tribo indígena, ou na China, ou no Iraque, se Ele te chamar e você for enviado, Ele vai junto com você, em todo o tempo, cuidando de você. E se acontecer alguma coisa com qualquer um de nós, nós não tememos a morte, porque quando a morte chega para o crente é dia da formatura. Fomos aprovados na escola da vida, não é bom? Que bom ter essa segurança. Alguém diz assim, Dilson e tal, você fica andando para esses lugares aí, e esse final de semana numa igreja, um pastor muito medroso a respeito de viajar para o Iraque. E aí eu falei para ele, olha, morre mais gente, pelo menos antigamente, na guerra do tráfico no Rio de Janeiro, do que na guerra do Iraque. Não há garantia, mas se acontecer alguma coisa, fala, Jesus, eu estou chegando, onde estão as ruas de ouro? E tal, Senhor, e vamos lá, porque a morte para o crente não é o fim, é o começo de toda a eternidade. A outra situação que essa ausência de adoração missional produz é falta de santidade. Queridos jovens, queridas jovens, o diabo sabe do potencial missionário da igreja brasileira. Ele sabe que Deus preparou esse tempo, essa época e a nossa nação como a boca de Deus para as nações nesse tempo. Ele sabe de toda a força que Deus tem colocado dentro das igrejas e na sua vida individual. E Ele não quer que isso seja colocado a serviço de Deus. Por isso, uma das estratégias é a ausência de santidade, pecado. E o mundo, a sociedade está ordenada para nos afastar de Deus, de todas as maneiras. A mídia conspira contra isso. E o pastor Ed colocou aqui com muita propriedade nesta manhã. Quando nós olhamos essa experiência da mulher samaritana, ela é impressionada com Jesus, e Jesus então quer colocar o dedo na ferida. Chama teu marido e vem cá. Ela dá uma meia verdade, não tenho marido. Você disse bem, não tem marido, porque já teve 5. E o que você está agora, o que você tem, não é seu marido, ou seja, é marido de outra. Ela estava em adultério, e Jesus pôs o dedo na ferida. E é preciso que nós lutemos contra isso. Nenhum de nós está livre. Como foi bom a gente ver a sinceridade, né, do pastor Ed pela manhã, quando ele disse assim, olha, publicamente não tem nada, mas ele se reconhece pecador, e se alguém falar assim, olha Ed, descobri um pecado seu, qual deles? Nenhum de nós está livre. Mas nós temos a graça redentora, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nós temos um caminho aberto pelo perdão. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o que o diabo quer fazer, quando ele arma as ciladas e a tentação, e alguém, um crente cai, é retirar a autoridade espiritual, é lançar a vergonha. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Aquela mulher foi restaurada, e nós estamos aqui também, e precisamos dessa restauração. Gente, essa restauração não é num congresso, essa restauração não é em um dia especial, ela deve acontecer todos os dias. Um dos maiores teólogos de piedade devocional que eu conheci na minha juventude, e eu ainda sou jovem, Roy Hession, A Senda do Calvário, um livro devocional importante, queremos ver a Jesus. E Roy Hession disse que na juventude dele, principalmente, ele lutava com a reincidência de pecados. E alguns pecados na vida dele, ele confessava a Deus, ele se sentia perdoado, o tempo passava e ele pecava o mesmo pecado de novo. E o diabo vinha e falava, está vendo, você não presta, você não vale nada, olha aí, de novo, você é um fraco.
e ele se envergonhava, e ele fugia da presença de Deus. E essa pode ser a experiência de muita gente nas igrejas. E aí, numa das situações que ele pedia perdão a Deus, um dia ele estava nessa situação e ele chegou para pedir perdão a Deus. Ele disse assim: Senhor, tem paciência comigo, estou aqui de novo. Porque aquele pecado ele já tinha confessado. Tem paciência comigo, estou aqui de novo. E ele conta que o Espírito Santo falou assim para ele: está aqui de novo? Não, é a primeira vez. Ele falou: Senhor, o senhor está enganado, não é a primeira vez. Eu já pequei outras vezes nesse pecado, eu estou aqui novamente. Tem paciência, me perdoa. E o Espírito Santo falou: não, é a primeira vez. E ele: não é. E o Espírito Santo falou: é a primeira vez. Porque quando eu perdoo, eu purifico e eu esqueço. Uma orientação para você nesse congresso: passe a limpo a sua vida diante de Deus nesses dias aqui. Eu não conheço tua vida. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas é você e Deus. Se você tem algum pecado, às vezes alguns estão lutando anos a fio para vencer. E o diabo jogando no chão. O diabo neste congresso precisa ser envergonhado. E você tem que vencer isso e passar a limpo e sair daqui com essa determinação. Vida missional de adoração. Que conhece a Deus, que ama a palavra, que vai ser a base de tudo que Deus vai fazer na tua vida. E uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida aos pés do Senhor, para a honra e glória dele. Deus nos abençoe.